So guys, agora nós iremos falar da geometria das funções deriváveis ou diferenciáveis. Antes, tem uma nomenclatura em relação às funções que possuem derivada. Guys, as funções que possuem derivada em todo o seu domínio, nós dizemos que ela é derivável ou diferenciável. Esse nome diferenciável, ele tem que ter uma certa cautela, mas aqui para nós iremos usar o termo diferenciável no sentido que possui derivadas. Mas na verdade o conceito é um pouquinho mais do que isso. Entretanto, normalmente se estuda mais esse conceito com funções de mais de uma variável, ou em outras áreas. Aqui a gente vai considerar diferenciável como sendo derivável, ok? Então, para nós, quando eu falar que a função é diferenciável, significa que a função possui derivada. Pois bem, nós iremos conhecer a geometria das funções diferenciáveis. A gente já conhece a geometria das funções contínuas. O que é uma função contínua? Geometricamente falando, vale ressaltar isso. A função contínua, como a gente já viu, ela não apresenta em seu gráfico saltos, nem furos, ela não apresenta bolinhas abertas, que são os furos, na verdade. Não pode ter essa situação de saltos, interrupções. Isso é a geometria de uma função contínua. Mas uma função contínua, ela pode muito bem ser dessa maneira. Vou colocar aqui, ó. O gráfico da uma função contínua pode ser assim. Não tem nenhuma interrupção, não tem nenhum salto, mas esse gráfico tem algo que chama a atenção. E o que é que chama a atenção nesse gráfico? Justamente essa parte aqui. Essa parte tem um bico bem aqui, e isso que chama a atenção. As funções bico, guys, quando você está interessado em analisar a variação das funções, bico não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal, porque tem uma parte da matemática que a gente estuda variações de funções, não só na matemática, em diversas áreas. Lembrando que quando você divide uma variação pela variação da variável, você tem a taxa de variação, ou seja, no fundo você está ligado à taxa de variação. Então, normalmente, quando a gente estuda variações de funções, a gente está estudando, na verdade, suas taxas e outros fatores que a gente vai ver no futuro. Pois bem, mas algo forte que está relacionado ao estudo das variações das funções são as retas tangentes. Porque justamente é a respeito de que, como eu falei, das taxas de variação. Taxa de variação é um limite, que é o mesmo limite que a derivada, que geometricamente é a reta tangente. Então, sempre a gente olha para a reta tangente quando a gente está estudando as variações de funções. Isso é algo que vai se compreender no futuro também. Muita coisa no futuro, guys, porque essa parte que a gente vai estudar é teórica. Justamente porque nós estaremos nos preparando para o conteúdo prático do futuro. A gente vai passar um bom tempo estudando coisas teóricas para quando na prática a gente ter ciência do que a gente vai estar trabalhando. É por isso que eu falo tantas vezes, no futuro vai entender melhor no futuro. Então tem um pouco de calma, que quando a gente for começar a mexer, colocar a mão na massa, esses conceitos vão vir todos eles abordados, e aí você vai entender melhor. Então é por isso que eu estudava aquele conceito, por isso que o professor mostrou aquilo daquela maneira. Então, bicos têm problemas sérios com reta tangente. Por quê? Esse bico aqui, ele é um bico um pouco diferenciado, ele é um bico onde ele está meio na vertical. Se a gente olhar direito, a função ela está indo subindo, se tornando vertical. Perceba que a função tenta se tornar vertical. E aí, quando a gente olha a tangente nesse bico, a tangente é uma linha vertical. Justamente. Por quê? Porque se você olhar para a função aqui, ela vai se tornando vertical, a inclinação dela, por esse outro lado também está se tornando vertical para formar esse bico. Então a tangente, ela é vertical. Tangentes verticais são um problema. Por que são um problema tangentes verticais?
Porque quando a gente estuda por tangentes, a gente está querendo normalmente a sua equação ou pelo menos a inclinação dela. Acontece que a inclinação é a derivada, mas por outro aspecto, a inclinação também é a tangente do ângulo que ela forma com a horizontal. Se eu passar a horizontal aqui, o ângulo é de 90 graus. E aí nós temos uma tangente de 90 graus. Só que tangente de 90 graus, guys, não existe. Existe um aspecto para você dizer que ela é infinita, mas é um outro sentido que a gente não vai abordar aqui. Então, tangente de 90, o que acontece é que tangente é seno sobre cosseno. E o cosseno de 90 graus é zero. Eu não posso dividir por zero. A gente sabe que não se divide por zero. Ou seja, esses tipos de bicos, que a gente, na verdade, bicos na vertical, que a gente chama de cúspide. Isso aqui é uma cúspide. Vou colocar aqui. Cúspide. É um problema para esse estudo de taxa de variação. No sentido de falar de funções diferenciáveis, que são funções muito boas, funções diferenciáveis é função onde eu posso derivar. Se eu derivo, eu tenho taxa de variação, eu consigo ter um estudo da minha função. Ou seja, são funções diferenciáveis, são funções boas. Mas a gente acaba de ver aqui que em relação a funções diferenciáveis, parece que elas não se dão bem com bicos. Por que não se dão bem com bicos? Funções diferenciáveis são funções que possuem derivadas. Mas, ora, a derivada é a inclinação. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a derivada, vou botar der. Ela é o quê? A inclin da reta tangente. A inclina da reta tangente, assim como a inclina de qualquer reta, é uma tangente. É o cálculo de uma tangente. Então, sim, guys, a derivada no fundo é um cálculo de uma tangente. Mas onde tem cúspide, a gente acabou de ver que não tem tangente. Então não vai ter derivada. De fato, guys, aqui não vai ter derivada. Ou seja, a função não será diferenciável. Então eu acabo de descobrir uma coisa. Que funções diferenciáveis, elas não possuem bicos. Primeiro ponto. Já em relação à geometria de funções diferenciáveis. Ou seja, se eu olhar o gráfico de uma função, se você vê uma cúspide, já está descartado a diferenciabilidade. Ali onde tem cúspide, não tem o que? Derivada. A outra coisa interessante é em relação às funções diferenciáveis, né? Eu falei aqui no começo de funções contínuas. As funções contínuas não têm essas quebras, interrupções, furos, saltos. As funções diferenciáveis, será que possuem alguma quebra, algum furo? E isso é um conteúdo de um teorema, guys, que a gente não vai demonstrar esse teorema. Tem uma prova de que ele é verdadeiro. Mas como aqui não é o objetivo da nossa disciplina, a gente não vai provar, a gente vai comentar. Mas existe esse teorema que diz o seguinte: se a função for diferenciável em um ponto, ou seja, tem a derivada ali, então ela vai ser contínua nesse ponto. Ou seja, funções diferenciáveis, elas são o quê? Contínuas. E devido a isso, se você vê uma função que não é contínua, ela também não pode ser o quê? Diferenciável. Então a gente já tem duas informações da geometria das funções diferenciáveis. Duas informações. Vou até colocar aqui, ó. Aqui está tudo rascunhado. Essa parte da aula vai ser mais uma conversa, só para a gente entender mesmo a geometria. E por que eu estou colocando essa aula e não pulo? Porque a gente vai trabalhar com gráficos no futuro de novo. E quando a gente bater os olhos em um gráfico, a gente precisa saber se eu tenho diferenciabilidade ou não. Ou seja, eu preciso saber se eu posso utilizar o meu estudo das variações de funções por derivadas. Então, geometria das funções diferenciáveis. Vou colocar aqui das funções, vou colocar F ponto, diferenciáveis. Primeiro ponto, o gráfico é contínuo. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo sendo contínuo, não pode apresentar cúspide. Não cúspide.
ok? Então não tem cúspide. Tá. Próximo ponto. A outra relação da geometria. Opa, aqui eu pulei sem querer. Outros problemas com os gráficos de funções deriváveis. Existe uma situação onde você tem o comportamento de um gráfico de uma função e de repente a função muda bruscamente o comportamento. Então há uma mudança brusca aqui. Eu vou tentar ajeitar. Opa. Pronto. Há uma mudança brusca. Por que há essa mudança brusca? A função estava tendo um certo comportamento. Se a gente olhar direito, o esperado é que, mesmo que a função fosse baixar... Eu esqueci de escolher a opção. Mesmo que a função fosse baixar, que tivesse uma suavidade, mas essa mudança brusca gerou uma quina aqui. Talvez o desenho não esteja bem feito, eu vou pausar para eu fazer um desenho melhor.